Como vencer em tempo de crise? Às vezes nós vamos realmente balançar. Eu creio que a nossa nação já tem sido balançada. Mas eu quero ler aqui para começar uma frase que foi me dada pelo Espírito Santo essa semana. Eu tenho orado muito essa semana. Eu tenho buscado muito o Senhor. Ontem nós tivemos um tempo de clamor aqui, uma vigília poderosíssima. Querido, hoje, à tarde, a última vez que eu vi a live da nossa vigília, já tinha alcançado 1000 visualizações. Então eu quero dizer que essa palavra ela vai ser alcançada por muito mais pessoas. Em nome de Jesus. Tempos de crise são inevitáveis para a humanidade. Sem eles, não teríamos a oportunidade de crescimento e busca de sabedoria. Você sabia que é em tempo de crise é que nós mais crescemos? Você sabia que em tempo de crise nós realmente somos tirados da nossa zona de conforto? É em tempo de crise que a nossa vida toma uma nova direção. Queridos, talvez você esteja temeroso, talvez você esteja, como nós vamos falar daqui um pouquinho, em pânico. Talvez você não esteja nem tanto assim. Mas eu creio que algo está acontecendo diferente na sua vida. No seu dia, na sua disposição diária, na sua rotina diária, no seu acordar. Eu não sei se você percebeu, eu saio na rua, querido. Essa semana, a partir de quarta-feira, eu saí na rua. Queridos, é como se eu estivesse no Velho Oeste. Quantos já assistiram aqueles filmes de Velho Oeste? Que passa aquela graminha seca assim, naquela terra árida, e faz assim, ó. Pu, pu, pu. Queridos, a nossa cidade está quase assim, assolada. E as pessoas que estão em casa, o que estão fazendo? Estão mudando a sua rotina. Eu não sei se você viu no story do meu WhatsApp particular. Hoje eu lavei as louças lá em casa. O milagre acontece em tempo de crise, querido. Porque eu não sou de lavar louças. Tem algo que eu detesto fazer, é lavar louça. Mas hoje Deus me colocou lavar louça. Minha esposa filmou junto com a Nitiele, fizeram uma festa por eu estar lavando a louça. Gritaram, é um milagre, é um milagre. E é em tempo assim que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Então a questão é, como recebemos? Como enfrentamos? E como reagimos a esse tempo? Eu quero falar sobre centralidade. Sem centralidade, tudo vai desmoronar. Em tempo de crise, num tempo desse que nós estamos vivendo, se nós não tivermos centralidade, nós vamos desmoronar. A nossa vida vai cair por terra. Pastor, o que é centralidade? Centralidade é substantivo que, atributo ou característica do que é central, ou que pode ser centralizado. Então pega aí, centralidade é um substantivo que é um atributo ou característica do que é central, ou pode ser centralizado. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse momento. Quem é o centro da sua vida nesse momento, querido? A grande questão do que nós estamos vivendo nesse tempo chamado hoje é: quem está sendo o centro das nossas vidas? E se você não tem o principal como centro da sua vida, se a sua vida não está sendo uma vida centralizada, eu sinto te informar que você corre um risco muito grande de queda. Uma pessoa que não tem centralidade, ela não tem equilíbrio. Aquele que perde o centro, ou a centralidade, perde também o equilíbrio, correndo um grande risco de queda. Em tempo de crise, centralidade é indispensável. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que o senhor está dizendo, pastor? Querido, se você não estiver centrado, se você não estiver com uma mente boa, se você não tiver uma boa perspectiva, se você não conseguir discernir o momento,
você vai entrar em colapso. Você entra em colapso. Nós estamos vendo, querido, eu estou vendo pessoas entrando em colapso mental. Ontem eu disse na nossa reunião de liderança, e depois nós tivemos uma vigília poderosa, mas eu citei um amigo que me contou uma história. Ele ficou sabendo que as lotéricas iam fechar e o aplicativo dele não estava funcionando. Ele estava passeando com o cachorro e resolveu deixar o cachorro na casa de um amigo, porque ele estava perto da lotérica, ele precisava pagar o boleto. Ele deixou o cachorro na casa do amigo e correu na lotérica para pagar a conta. Quando ele saiu da lotérica, depois de pagar a conta, que ele foi na casa do amigo buscar o cachorro, o amigo veio com uma sacolinha no calçado, no pé, 2 sacolinhas amarradas no pé, luvas, não era luva de látex, querido, era luva de construção civil, aquela máscara azul de construção civil, uma touca, de uma blusa de frio, e o meu amigo olhou para ele e falou assim: o que aconteceu? Rapaz, você não está sabendo não? O vírus está solto aí, trazendo o cachorro. O meu amigo e cliente saiu daquele lugar se perguntando: onde nós vamos chegar? A pergunta é, queridos, se nós perdemos o nosso centro, onde nós vamos chegar? Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é aquele que é o centro? Note a diferença de quem é centrado ou quem não é centrado, quem não tem centralidade. Uma porcentagem arrasadora. Gostaria de convidar você a abrir a tua Bíblia aí comigo em Daniel capítulo 3. Vai abrindo comigo aí em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Nós vamos começar a ler do versículo 1 em diante. O texto é longo, mas nós estamos dentro do nosso tempo. Daniel capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades. Fala assim comigo: todas as autoridades. Não, fala com fé, diga: todas as autoridades. Glória a Deus. Províncias para assistirem à dedicação da imagem que mandar erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações e povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra, não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Fala assim comigo: imediatamente. Glória a Deus. Por isso, logo que ouviram o som das trombetas, dos pífaros, da cítara, da harpa, do saltério e de todas as espécies de músicas, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo: ó rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, fala assim comigo,
um decreto, ó rei, e ordenando que todos os que ouvissem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrassem em terra e o adorassem a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra, não adorasse, seria atirado em uma fornalha de chamas ardentes. Mas alguns judeus que nomeasses para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam cultos aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, o rei Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, da harpa, da cítara, do pífaro, do saltério e da flauta dupla, e toda espécie de música, se você se dispuserem e prostrarem em terra e adorarem a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha de chamas ardentes. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego então responderam: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Temos alguns pontos nesse texto que nos chama a atenção. Aqui você está vendo uma história muito conhecida. Uma história que talvez você já ouviu milhares de ministrações sobre. Mas a questão é, uma ministração a ser feita com esse texto precisa estar vivendo esse momento. Nós estamos de frente a uma estátua chamada Covid-19. Pastor, quem é que criou o vírus? Queridos, não importa quem criou. Nós não podemos levantar falso testemunho. Pastor, é uma guerra política? Eu particularmente, na minha humilde opinião, penso sim, seja. Mas a questão é que existem alguns princípios que nós precisamos aprender com esse texto para o nosso momento hoje. Porque está sendo levantada uma estátua para que você se dobre diante dela. Está sendo levantado deuses para que você se dobre diante dele. Está sendo levantados decretos para que nós nos dobremos diante deles. Queridos, é tempo da voz da igreja do Senhor Jesus Cristo bradar diante da nossa nação. É tempo do nosso cristianismo se tornar real. É tempo da verdade bíblica que nós lutamos e pregamos ser vivida por nós. Então, eu quero aqui apresentar 6 pontos, 6 princípios, aos quais nós precisamos aprender com esse texto. São princípios que valem para as nossas vidas. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero, em nome de Jesus, viver esses princípios na minha vida. Então, o primeiro princípio: o rei não convocou a população. O rei convocou os líderes da população. O rei não convocou qualquer um. O rei tinha uma estratégia. Você sabia, querido, que sem estratégia na nossa vida,
nós não vamos conseguir fazer nada. Você sabia que sem planejamento na nossa vida, nós não vamos conseguir alcançar nenhum dos objetivos ou sonhos que nós temos? O rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua gigante, toda de ouro, para que uma nação inteira, nações inteiras, se dobrassem àquela estátua. Mas para que uma nação se dobre, para que uma nação se renda, você acha mesmo que ele vai na casa da população, bater na casa de casa em casa? Vai lá, eu quero que você vá lá adorar a estátua. Vai bater de casa em casa e dizer, vai lá, o rei levantou uma estátua, ele quer que você se dobre. Não, querido, ele não vai fazer isso. Ele vai nos nossos governantes, ele vai nos nossos líderes, ele vai naqueles que são cabeça do nosso país. Ele vai naqueles que são os cabeças religiosos do nosso país, homens e mulheres de Deus. A palavra está dizendo que Nabucodonosor, ele convidou, não foi qualquer um, ele convidou, foi prefeitos, governadores, magistrados. Ele convidou, não, ele convocou, uma convocação de líderes, porque se o líder se dobra, a nação também se dobra. Se um pastor de uma igreja se dobra, a igreja inteira vai se dobrar. É por isso que eu digo que é o tempo, querido, da igreja se levantar. Alguém me perguntou, pastor, o que o senhor acha desse momento? Eu falei, eu estou glorificando a Deus por esse momento. Lembra do Thomas Edison? Eu citei Thomas Edison domingo passado. O laboratório de Thomas Edison, por mais um erro, ao criar a lâmpada, pegou fogo. Ao pegar fogo, ele pediu para o filho dele chamar a esposa. Vai lá, chama sua mãe. Corre. A mulher veio desesperada. Meu Deus, está pegando fogo. Meu Deus, está acabando tudo. Meu Deus, vamos perder tudo. Thomas Edison, então acalma-te, mulher. Preste atenção no que está acontecendo. Como que você consegue manter a calma numa situação dessa? O seu laboratório está pegando fogo. Calma-te, mulher. Eu estou apenas tendo uma chance de começar com um laboratório novo. Eita, Deus da glória. A mulher então, não contente, perguntou para ele, você não se cansa de errar? Você errou novamente e o seu erro custou o seu laboratório. Thomas Edison então, com toda a sabedoria, e eu creio graça de Deus, respondeu mais uma vez e disse, eu aprendi mais uma maneira de não fazer. Então quando nós, queridos, igreja, temos uma oportunidade como essa, nós temos que entender que é um tempo oportuno para crescimento e aprendizagem e busca de sabedoria. Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? Então dê um glória a Deus aí, fala aleluia, Senhor, obrigado, obrigado pela minha oportunidade, glória a Deus. Entenda, Deus está te dando uma oportunidade. Satanás não está interessado em derrubar qualquer um. Ele quer derrubar os líderes do país. Agora quero te fazer uma pergunta. Você acha? Meu pai está com 81 anos. Faz agora em maio, 81 anos. Aliás, faz 82. Eu fico meio triste, porque se ele fizer 82... Exatamente. Eu fico triste, porque ele vai fazer 82. E seguido dele fazer 82, eu faço 42. Então qual que é a minha oração? Deus, pare o tempo da idade do meu pai, que se parar o do meu pai, para o meu. Hã? Pensa. É ou não é? Então meu pai agora está completando 82 anos, agora em maio. É um idoso. Aí o idoso agora está em zona de risco. Quarentena. Os pobres velhinhos, querido, não estão podendo sair nem na rua. Meu pai queria fazer compra essa semana, as minhas irmãs ficaram loucas. Não, segura o papai, segura o papai, segura o papai. Na hora que eu vi aquilo no grupo da família, eu falei, meu Deus do céu, me guarda, porque eu estou lá todo dia com ele tomando café da manhã. E a primeira coisa que eu faço ao chegar em casa, sabe o que é? Dar um beijo nele, um abraço. Eu falo, pai, benção,
Ele fala: Deus te abençoe, meu filho. Então agora a zona de risco é o idoso? Não, a zona de risco agora são os jovens, somos nós. Eu quero te fazer uma pergunta: por onde você tem andado? O que você tem carregado? Querido, nós passamos em frente a um disco de bebida, um depósito de bebida. Moço, estava parecendo um formigueiro. Estava parecendo um formigueiro, queridos. Por que que os idosos têm que ficar socados dentro de casa enquanto os jovens estão no frevo? É tempo de nós acordarmos. É tempo de acordarmos. Mas eu quero te perguntar: você acha que se Satanás derrubar o meu pai, como fica a família? Destruída. Porque ele não quer derrubar os filhos, ele quer derrubar o líder. Eu quero te perguntar: você é o líder ou não da sua casa? Você é o guardião ou não da sua casa? É você ou não o sacerdote da sua casa? É tempo de você se levantar, sacerdote. É tempo de você clamar o sangue do Cordeiro e virar o guerreiro que Deus tem tentado te preparar há muito. Há muito. Segundo ponto que nós precisamos aprender: o número de líderes que se dobraram à estátua é gigante perto do número que não se dobrou. Não tem jeito de nós fazermos uma conta para saber quantos líderes se dobraram. Mas eu quero te fazer uma pergunta: quantos não se dobraram? Quantos, igreja? 3. Mesaque, Sadraque e Abednego. Mesaque, Sadraque e Abednego. 3. Qual seria o percentual desses homens diante daquela nação ali? É pequeno. É ou não é pequeno, igreja? É minúsculo. É quase imperceptível. Eu fico pensando, eu no lugar de Nabucodonosor, sabe o que eu falava? Sabe como eu agia? Eu ia falar assim: gente, presta atenção, são só 3. Olha o tanto de gente que está se dobrando. Deixa eu te perguntar: de qual grupo você tem feito parte hoje? Dos 3 de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou do resto que estão se dobrando diante de Covid-19? Qual é? Você está de pé ou está de joelho? Como é que você está? De pé ou de joelho? Não dá para fazer parte daqueles que se dobram. É tempo de nos levantarmos em oração por nossos governantes. É tempo de orarmos pelo nosso presidente. Graças a Deus, depois de muito clamor da nação, foi comprovado há 2 dias atrás, deu negativo o segundo exame do Jair Bolsonaro. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque se derrubar ele, o nosso país está sem rumo. Pastor, o senhor um tempo atrás estava falando e não votou no Bolsonaro. Mas ele é o meu presidente hoje. A palavra de Deus, ela me manda eu orar e guardar a vida dos nossos governantes. Ele é o homem escolhido por Deus para governar o nosso país. E nós precisamos sim orar por ele. Nós precisamos sim guardar a vida dele, cobrir a casa dele em oração. Nós precisamos sim tomar posse da palavra igreja. Alguém me perguntou: pastor, se tiver o decreto para fechar mesmo as portas das igrejas, fecha ou não? A minha resposta foi muito simples, muito básica. Porque uma pergunta dessa é para gerar discussão, é ou não é? Eu falei: querido, a Bíblia diz o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. É ou não é, igreja? É melhor obedecer do que sacrificar, não é? Nós estamos aqui hoje porque não tem um decreto ainda dos nossos governantes.
Mas pastor, o senhor está falando que nós não devemos nos dobrar ao decreto, como Nabucodonosor fez. Queridos, nós não vamos nos dobrar aos deuses aos quais estão falando para nos dobrar. Nós vamos nos dobrar não, nós vamos obedecer às nossas autoridades. Mas a igreja somos nós, a igreja não é o prédio. Ei, deixa eu te dizer, eles podem fechar as portas dos prédios todos, mas ele não pode fechar a sua boca. Só fecha a sua boca se você se render e se dobrar. Estão entendendo? Só fecha se você se render e se dobrar. Que estão sendo alvo. Queridos, nossos governantes estão sendo alvos dessa guerra. Que os nossos olhos não podem ver a arma principal. Você está andando de boa. Aí alguém, assim, você já... Faz quase igual o Conde Drácula, né? Que isso? E o amor ao próximo, e o respeito? Cadê a palavra de vida eterna da sua boca? Cadê a mão que se levanta e abençoa? Cadê a autoridade que repreende o mal? A palavra de Deus diz, Jesus afirmando, ele afirma dizendo, em meu nome, vocês podem expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos. Você acha que alguém que se dobra a um vírus tem autoridade para repreendê-lo? Vira um cavalo, o vírus monta aqui ó, e sai galopando, igual El Kabong. As pessoas me olham e falam assim, você não está com medo? Não, eu falo não. Eu vou ficar com medo para quê? Para me travar? Porque o medo trava. O medo bloqueia a sua mente, o seu raciocínio, a sua racionalidade. O medo te leva para o buraco. Eu vou ficar com medo por quê? O medo trava a minha fé. Assim, sangue de Jesus tem poder na sua vida, meu querido. Se é o vírus maligno, ele vai sair da sua vida agora. Você sabia que para você expulsar um demônio, você não precisa nem pôr a mão nele? Você sabe por quê? Só expulsa o demônio quem tem autoridade no nome de Jesus, quem tem o sangue de Jesus na vida. E o demônio não respeita você, o demônio respeita o sangue de Jesus e a palavra de Deus que você vive. Você acha que um vírus desse aí, você acha que ele tem poder e autoridade sobre a palavra de Deus? Você acha que tem, igreja? Não tem não. Se você for como em João, capítulo 1, Jesus disse assim ó, aliás, a palavra diz, né? Ele era o verbo, e o verbo se fez, ele era o quê? O verbo é o quê? A palavra, e a palavra é o quê? Se fez carne. Deixa eu te dizer algo. Se Jesus era o verbo, e o verbo foi feito carne, nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. O propósito de Deus é que cada um de nós também sejamos a palavra viva aqui na terra. O propósito de Deus é que onde você andar, as pessoas reconheçam a palavra de Deus, querido. Mas se você andar assim, ó, não. Sabe o que vai acontecer? A pessoa olha e fala, aí, ó, diz que é crente. Ó o crente morrendo de medo de um vírus. Vamos lá? Ainda está um poderoso clamor, precisa ser levantado pela nação. Já dissemos sobre isso. Ao contrário disso, está havendo uma grande divisão. Vocês já perceberam isso ou não? Quem já percebeu que está havendo uma grande divisão? Pois muitos estão dobrando e junto com eles a população se dobra. Ainda está acontecendo uma grande divisão. Pastor, como assim? É o abençoado da igreja X falando para a igreja Y, você tem que fechar as portas. Aí o da igreja Y fala para o outro, você tem que ter fé, não fecha as portas não. Aí vira uma discussão nas redes sociais, querido, que só o sangue de Jesus tem poder.
O inimigo não está precisando fazer nada. O demônio está sentado de camarote assistindo os crentes se debatendo e desviando. Porque quando eu me levanto contra um irmão meu, eu estou desviado. Queridos, o medo nos faz perder a racionalidade. Nós perdemos a razão. Nós viramos animais irracionais. Um animal irracional não sabe para onde está indo, não sabe de onde veio e não sabe onde está. Você sabia disso? Vira para o seu cachorrinho lá na sua casa e fala assim: o que você quer ser quando crescer? Ele vai falar assim para você: au. Só que hoje, o que está acontecendo? A gente pergunta para os jovens, para as pessoas: o que você quer ser quando crescer? Não sei. Aí tem uns que é inteligente e fala assim: grande. Meu Deus. Porque uns acham isso, outros acham aquilo. Eu quero te fazer uma pergunta: o que você acha? Não responde, não interessa. Você tem que saber o que a Bíblia está dizendo e afirmando. O que nós achamos não importa. Nós temos que estar calçados na palavra de Deus. Nós temos que saber o que a palavra afirma sobre isso. Alguém me perguntou: pastor, a Bíblia fala sobre o início do fim. O senhor acredita que esse vírus é o início do fim? Eu disse: meu filho, o início do fim começou já tem muito tempo. Nós já estamos nas horas extras. Raciocina para você ver, lê a palavra. Será? Eu falei: lascou. Se você está esperando o início, está ruim a coisa, porque já começou. Querido. Rumores de guerra. Que rumores que é esse? Já estão acontecendo guerras. Milhares de pessoas já estão morrendo em guerras. Existe um líder que Deus levantou, e dele precisa ser a palavra final. Terceiro ponto, no verso 7 e 8 diz que homens de todas as nações se dobraram. Eu quero te fazer uma pergunta para o tempo de hoje. Porque Daniel, eu não sei se você sabe, Daniel e Apocalipse estão ali interligados. Se você for estudar um pouquinho só, mas só um pouquinho, se você se aprofundar no estudo bíblico, você vai ver que Daniel está ligado com Apocalipse, e muitas das vezes o que fala Apocalipse, Daniel já falou, ó. Então vamos lá, nós estamos em Daniel capítulo 3, amém? Mas vamos Daniel capítulo 3 para o tempo de hoje. Eu quero te fazer uma pergunta: onde você fica nesse momento? Aos que dobram, aos que são de pé? Se você fica sendo levado por ventos de doutrina, eu quero te dizer, você está dobrado. Pastor, o que é isso? Precisa abrir não, vou ser bem breve. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz assim, ó: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é o centro, é Cristo. Não sejamos mais como meninos, como crianças, inconstantes. Pastor, o que é isso? Nós temos as nossas crianças aqui hoje. Nós não estamos tendo a igreja das crianças, o ministério infantil. Por quê, pastor? Porque se você falar para qualquer uma das nossas crianças, para ela não abraçar o irmãozinho, o coleguinha, é a mesma coisa de você falar assim: vai lá e abraça, dá um beijo nele, pega no colo, sai correndo. É ou não é? Hã? É. Porque eles não são constantes, eles ainda não conseguem permanecer em uma direção. Agora Paulo está dizendo o quê? Não sejam como eles, que são levados por qualquer onda de doutrina. Pastor, o que o senhor está falando?
as mídias, redes sociais e televisão estão te levando por ondas de doutrina, ou você ainda não prestou atenção? Alguém postou no grupo da nossa igreja, um tanto de menininha assim, ó, morrendo de falta de ar, e pôs lá assim, ó, Covid-19 está matando todo mundo, até jovens. Querida, que lá foi da guerra da Síria. Ó, há muito tempo atrás. Isso é terrorismo. Pega qualquer coisa das redes sociais e sai disseminando. Por quê? Porque qualquer vento de doutrina te leva a qualquer lugar. E se o vento de doutrina está te levando a qualquer lugar, você não sabe para onde você está indo. Você não tem ainda a direção do céu. Faz assim, ó, para não parecer que eu estou muito bravo. Isso, faz. Rapaz. Você sabe por quê, querido? Eu acho que está faltando a gente se atentar um pouquinho. Está faltando maturidade. Eu estou percebendo que na igreja está faltando maturidade. Pastor, o senhor está falando da ICOS, da Igreja Cristã Orvalho Santo, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Está faltando maturidade. Está faltando crescer, nós estamos como crianças. Mas pastor, a Bíblia diz que para nós irmos para o céu, nós temos que ser como criança. É em outra performance, querido, não é nessa não. Sabe quais são os ventos de doutrinas? Fake news, que você fica lendo e acreditando. E o pior de tudo, compartilha. Aí você grava um vídeo, abençoado, liberando uma palavra de vitória, uma palavra de vida na vida das pessoas. E você ainda faz o seguinte, você pode observar aí os grandes homens de Deus que têm relevância nas mídias sociais, ainda põe assim, ó, compartilha esse vídeo com quem você ama. Aí você compartilha? Não compartilha não. Mas uma notícia de anos atrás, de pessoas morrendo por causa de uma guerra, você compartilha como se fosse hoje. A notícia de que agora tem um decreto que pessoas de 60 anos não podem sair de casa à noite, porque vai ser preso e ainda vai tomar multa, você compartilha. Querido, da onde? A nossa Constituição diz que nós temos o direito de ir e vir. A Constituição de um outro país de fora é diferente do nosso. O brasileiro tem direito de ir e vir. Para eles colocarem um decreto desse, eles têm que mudar a nossa Constituição. Aconselhar é diferente. Quando você aconselha, a pessoa segue se quiser e não toma multa. Amém ou não? Amém ou não, igreja? Dá um sorriso para o seu irmão aí, fala para ele, eu estou feliz demais com essa palavra. Queridos, precisamos aprender a ser centrados, maduros e principalmente coerentes com as coisas. Não saia acreditando em tudo que você lê. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você acredita em tudo que você lê na Bíblia? Vocês que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo online, levanta sua mão e seja profético, você que está assistindo online. Você acredita em tudo que você lê na Bíblia? Amém? Glória a Deus. Eu quero acreditar que você acredita. Porque se você compartilhar qualquer texto bíblico, é verdade. Existe alguém que morreu para que essa palavra fosse escrita. Esse alguém não ficou morto, ele ressuscitou. Agora, se você acredita no que é bíblico, por que você compartilha mentiras? Sabe por quê? Porque a despeito de você acreditar no que é bíblico e verdade, você ainda não está vivendo a verdade. A igreja precisa aprender a viver a verdade. Nesses momentos, sabe o que é que o povo ora? 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Glória a Deus. Por que você não ora a promessa que Jesus deixou? No mundo
tereis aflição. Por que você não fala assim: Senhor, eu quero a minha porção de aflição do dia? Porque nem tudo que está na Bíblia você quer acreditar e tomar posse na sua vida. Há uma necessidade de nós vivermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não é escolher quais textos. A pastora citou aqui Malaquias 3:10, querido. Eu não quero nem falar sobre percentual. Mas se nós fôssemos dar um percentual para a igreja brasileira, 80% da igreja brasileira não vive Malaquias 3:10. Por quê? Eu não dou conta de ser dizimista, não. Meu salário nunca sobra. Ué, e aí quer requisitar lá, né? Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como assim? Aí tem que temer o Covid-19, 20, 21, 22, 2030. Tem que temer todos os vírus que aparecer. Estão entendendo ou não? Glória a Jesus. Quarto ponto: aqueles que não se dobram vão gerar fúria em outras pessoas. Como é que foi que Nabucodonosor ficou? Furioso. Quando os caras chegaram nele, falou assim: rei, ó rei, o senhor não deu um decreto? O senhor não disse que quando tocasse a música não era para todo mundo vir e dobrar diante a estátua que o senhor fez? Sim, foi isso que eu disse. Eu fico imaginando o rei arrumando a coroa. Sim, foi isso. Por quê? Sabe aqueles 3 jovens que o senhor escolheu? Quais? Aqueles lá, aqueles judeus. Sim, o que tem eles? Eles não se dobraram, não. Quê? Eles não se dobraram à estátua e eles não adoram seus deuses. Eles contam para todo mundo que eles têm um Deus que é todo poderoso. O quê? Eu imagino, né? Como assim? O cara virando o Hulk. Os Changemans. Aquele bichão lá que cresce na hora do Power Ranger. O bichinho tá lá assim, quando é vira aquele bichão. Eu imagino Nabucodonosor crescendo, virando um gigante. Chama esses caras aqui que eu quero conversar com eles. Chama agora. A pergunta é: se você for chamado nesse momento, qual vai ser o seu comportamento? Quem você vai ser na fila do pão? Quem? Nabucodonosor ficou furioso. Gerar fúria em outras pessoas, mas não se dobrem a nenhum Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o Criador dos céus e da terra. Não se dobre, igreja. Não se renda. Não negocie. Queridos, eu nunca mais vou esquecer na minha vida a palavra que o pastor Jarley ministrou aqui na nossa igreja. Esse mês está fazendo 1 ano. E é como se ele tivesse pregado ontem. Eu me lembro, Jesus chegou na porta do templo. E o povo estava lá vendendo indulgências. Quantos se lembram disso? Estava, não estava? Eu lembro do pastor Jarley aqui direitinho. Irmãos, Jesus chegou quando viu aquele negócio lá daquele jeito. Pensa um homem que ficou bravo. Não é assim que o pastor Jarley fala? Queridos, Jesus saiu chutando tudo, quebrando tudo, irado até os dentes. Agora foi a vez de Jesus virar o Hulk. O homem ficou bravo e virou para aquele povo e falou assim: como vocês têm coragem de negociar na casa do Senhor? Como tem coragem de negociar na casa do Senhor? Só que ele não estava falando da igreja, do prédio. Ele não estava falando do templo. Ele estava falando do templo da casa do Senhor. Como vocês têm coragem de negociar na casa do Senhor, essa casa? Como que você tem coragem de negociar nesse tempo na casa do Senhor?
Você tem negociado? Tem ou não? Tem negociado, querido. Toda hora que chega uma notícia nova, tá igual a hiena do Mufasa. Covid-19, coronavírus, negociando. Mano, peita o negócio. Cai para dentro. Dá um crete, um kamehameha nesse vírus. Pelo amor de Deus. Você precisa conhecer o seu DNA, a sua identidade. Hoje eu fiz um videozinho rapidinho sobre identidade. Quem sabe e conhece a sua identidade, não está nem aí para o Covid-19. Que, pastor? O que o senhor está falando? Quem sabe quem é, quem conhece o seu DNA e conhece a sua identidade, não está nem aí para o Covid-19. Ponto. Como assim, pastor? Como assim, pastor? Como que o senhor consegue afirmar um negócio louco desse? Deixa eu te falar. Se você sabe quem é o seu pai, e se o seu pai é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o seu DNA é o mesmo de Jesus. Se o seu DNA é o mesmo de Jesus, você já está salvo. Aí você toma posse da palavra de Mesaque, Sadraque e Abednego. Se o meu Deus quiser, Ele vai me livrar. Mas se Ele não quiser, beleza. Isso aí, Adão, franje a testa. Levanta a mão aí se você tem certeza da sua salvação. Cadê a igreja? Levanta a mão, o pé vira piruleta, sai voando, dá um crete-crete-crug, não sei, roiugue. Porque se você não tem certeza da sua salvação, pode ficar com medo do Covid-19, que se ele te pegar e te mata, você vai para o inferno. Pastor, o senhor está bravo? Não, querido, gente, eu estou radiante. Você sabe o que eu estou com vontade? De abrir outra igreja. É tempo de abrir uma segunda Orvalho Santo. De tanta gente que está ficando socada dentro de casa, com medo do Covid-19, eu quero abrir outra igreja, para tirar esse povo de dentro de casa e pôr eles na rua. Queridos, pare e pensa para você ver. A palavra de Deus diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos. O pouco trabalhador que nós temos, o Covid-19 está pondo dentro de casa. E aí você mandou uma mensagem, ô fulano, não, falou que é para ficar dentro de casa. Como assim? Você acha que o vírus não vai entrar na sua casa, não? Moço, é muito mais fácil ele entrar na sua casa do que você fazendo a obra de Deus. Porque aonde tem medo, tem ação do demônio. O que, pastor, que o senhor está falando? Aonde tem medo, tem ação do demônio. Como é que ficou Jó depois da visita de Satanás? Ficou beleza? Ficou? Que hora que você viu Jó falando que morria de medo de Satanás? Você ouviu? Você leu? O que aconteceu com ele? Queridos, no final da história de Jó, no capítulo 42 ou 45, se eu não estiver errado, ele fala assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. É como se ele falasse assim: pode vir, Satanás, cai para dentro que eu vou te arrebentar agora. É como se ele tivesse, cara, eu fico imaginando aquele cara se levantando, curado de lepra, tendo outros filhos, a riqueza dele dobrando, triplicando, multiplicando. Imagina como é que aquele cara estava andando, querido. Aquele cara estava andando parecendo um Thundercats, depois do Ro. Você precisa conhecer o seu DNA. Você é filho do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Ponto 5, nós estamos terminando, meu Deus. Eles vão te dar mais uma chance para se dobrar. Vão te dar várias chances para se dobrar. Pastor, o que o senhor está falando? Primeiro era coronavírus, é ou não é?
E agora? Covid-19, ele sofreu uma mutação, uma segunda chance de você se dobrar. Ele sofreu uma mutação e agora está mais longe a cura. Fica com medo aí. Se você não tinha medo do corona, fica com medo. Querida, eu fico imaginando, é a Skol, a Brahma, a Devassa, peitando o corona. Só para quebrar o gelo. Diz que o corona foi disseminado pelo Toretto, Velozes e Furiosos 9. Antes nem lançou ainda, já saiu a doença. Pode dar cerveja do corona. Toretto só toma corona, Marcinho. Qual cerveja que você tem tomado? O seu cálice está cheio de quê? A palavra de Deus diz que o salmista ora e fala assim: enche o meu cálice até que ele transborde. Paulo fala aos Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz o seguinte, pega essa no seu espírito: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você nunca vai ser cheio do Espírito Santo se estiver outra substância no recipiente. O Espírito Santo de Deus, ele não se mistura. Você tem que estar limpo. É forte, não é, Cida? Meu Deus do céu. É muito forte. Eles vão te dar outra chance. Pastor, como assim? Vai vir outro nome para o vírus. Ele vai sofrer outra mutação. E nós vamos ficar como? Cai para dentro. Não se dobre não, igreja. É tempo de nós peitarmos. Efésios diz: é tempo da igreja que dorme acordar. Qual Deus que poderá então te livrar das minhas mãos? Nabucodonosor não perguntou isso? Virou para eles e falou: eu vou dar mais uma chance, se vocês não se dobrar. Qual que vai ser o Deus que vai te livrar das minhas mãos? Querido, eu fico imaginando Mesaque, Sadraque e Abednego. Qual o nome que você quer que eu chame ele? El Shaddai? El Elyon? Príncipe da paz? Maravilhoso? Deus forte? Conselheiro? Yeshua, Hamashia? Yahvé, o Deus Todo-Poderoso? Qual o nome que você quer para ele? Rafá, o Deus que cura? Qualquer um se torna um. E é esse a que eu sirvo, é esse a que eu dobro. E se ele quiser me livrar das suas mãos, ele vai me livrar. Se não, eu vou ser uma testemunha sua aqui. Você sabe qual que é o problema? O problema é que a mídia está colocando na sua cabeça que se você pegar o Covid-19, você vai morrer. E se você morrer, vai ser vergonha para o seu Deus. Deixa eu te falar um negócio. Se você morrer do coronavírus, morra alegre. Morra feliz. Morra e vai para o céu, cara. O povo fica assim. Você já ouviu essa? É igual boleia de caminhão. O que está escrito em boleia de caminhão? Vamos aí, vamos brincar aí. Lembra uma frase aí. Qual que é, Adriano? Uma frase de boleia de caminhão. Deus é mais. Outra. Deus é fiel. Outra. Hã? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual que é, Isaac? Deus amável. Qual mais, queridos? Deus é bom. Olha aqui. A que eu mais gosto. Se Deus é por nós, quem será contra? Não é? Boleia de caminhão, você vê isso. Mas você já ouviu essa aqui, Jesus está voltando. Já ou não já? Já ou não já? Eu ouço desde antes de eu me converter, querido. E eu quero te confessar aqui. Quando o povo falava nisso, eu falava: gente, até quando esse povo vai ficar esperando Jesus voltar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Covid for a chance de Jesus voltar para você, você não vai aceitar, não? Esse é o problema.
crente que não sabe quem é. Se você não sabe quem você é em Cristo Jesus, você vai ter medo não só do Covid, não. Você vai ter medo do H1N1, do Priocóptero, como é que é o Zika vírus, Ebola, chikungunya. Você vai ter medo de tudo enquanto é vírus. Por quê, pastor? Porque você não sabe quem você é. Não sabe para onde você está indo. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Um embaixador é aquele que não é daquela terra, mas está lá para estabelecer uma ligação daquela terra com a terra natal. Ei, você está aqui na terra para estabelecer uma ligação, entre o céu, cara. Seu lugar não é aqui não, mano. O nosso lugar não é aqui, nós somos extraterrestres nesse lugar aqui. O nosso lugar é no céu. Fala assim: a minha morada é no céu. Ei, se a sua morada é no céu, peita o coronavírus, cara. Aplauda o Senhor aí. Aleluia. Ei, rabassuriê, manai. Satanás quer você na mão dele, como se fosse uma marionete. E o pior de tudo, tem conseguido. Faz assim. Tem conseguido. Tem conseguido. Ele tem deturbado seus pensamentos. Ele tem feito uma bagunça na sua cabeça. Ele tem feito uma lavagem cerebral na sua cabeça. Satanás tem feito, querido, ele tem dançado cirandinha na sua cabeça. O capiroto está com os capirotinhos assim, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Dentro da sua cabeça. Meu Deus. Pastor, parece que o senhor está sem paciência com esse vírus. Eu estou sem paciência com o vírus. Eu estou sem paciência com a mídia. Eu estou sem paciência com a Rede Globo. Qual brasileiro que está com paciência com a Rede Globo? Eu estou, cara. Eu estou porque eu tomei uma decisão. Eu não vou deixar ninguém falar por mim. Quem fala por mim é Deus. Isso porque nós não aprendemos enquanto tivemos oportunidade. E agora precisamos aprender no meio da guerra. O quinto ponto. Se você não aprendeu antes, aprenda agora. Como assim, pastor? Já teve o H1N1. E você aprendeu? Já teve o Ebola. Você aprendeu? Febre amarela. Alguém aqui viveu o tempo da febre amarela, querido? Eu era menino pequeno, lá em Barbacena. Mas eu estive com o meu irmão agora. E o meu irmão trabalha num cemitério em Campinas, São Paulo. E aí, com esse vucu-vucu do Covid aí, né, Covid, voltou-se o assunto da febre amarela. E o meu irmão falou assim para mim, ele me chama de Croolo. Croolo, esse Covid não vai fazer nem a metade do que a febre amarela fez. Falei, como assim? Ele falou, às vezes nós estamos abrindo um túmulo para enterrar uma pessoa, nós encontramos 5 corpos em cima um do outro, sem caixão, sem nada. 5 ossadas, 5 restos mortais. Porque as pessoas chegavam de caminhão e despejavam os corpos lá no cemitério para eles enterrar. Não podia ter velório, não podia ter família. E o ser humano acabou? E ele vai acabar agora? Não vai, cara. Ele não vai acabar. Então, se você não aprendeu com as primeiras experiências, aprenda com essa. O seu treinamento é agora. E o campo, e o seu treinamento é agora. E é no campo de batalha. Versículo 16 ao 18. De Daniel 3 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha de fogo ardente, o Deus a quem prestamos o culto pode nos livrar, e ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou. Saiba, ó rei, nós não vamos nos dobrar,
não importa o preço que eu vá pagar. Se o preço é minha vida, eu não vou me dobrar. Queridos, existe uma igreja sendo perseguida. Quantos sabem disso? Se você for lá para a região da Síria, Mesopotâmia hoje, se você for ali nos meados do Iraque, aquelas regiões ali, se você não tiver a Bíblia na sua cabeça, você enrola os seus bigodes, porque não pode, cara. Aí você vê relatos de pastores e vídeos desses pastores ajoelhados no chão, com um cara com uma faca desse tamanho aqui, ó, perguntando se ele vai ou não negar Jesus. E aí o cara está com a cabeça tampada, com o saco, só balança assim, ó, eu não nego Jesus. Irmão, não sei se você já viu, mas a espada come solta, a cabeça rola. A cabeça está rolando em quê? Em nome de Jesus. Os caras estão se tornando mártires. Se a Bíblia fosse escrita hoje, esses caras estavam lá na Bíblia, mano. Eu quero te fazer uma pergunta: se a Bíblia fosse escrita hoje, seu nome estava lá? Talvez estava, como Ananias e Safira. Vendeu a fazenda, na hora de ofertar desistiu. Morreu, pegou fogo. Seu nome ia estar escrito na Bíblia, irmão. O testemunho de vida seu testemunho de vida ia estar escrito na Bíblia. Às vezes que você disse não, porque a sociedade, a comunidade, o mundo te diz para dizer sim, ia estar lá na Bíblia. Irmão, é tempo. Queridos, essa palavra eu estou ministrando ela com muito amor e carinho, mas com muita dor no meu coração. Cara, eu estou ministrando isso aqui doendo, eu estou dolorido. Eu estou dolorido de ver pessoas com ações que não devem ser tomadas ainda. Por quê, pastor? Por medo. Queridos, aqui em Uberlândia não precisava de nenhuma igreja fechar a porta, não. Não existe uma direção do nosso governo para. Mas do contrário, por causa do medo, os pastores estão fechando. Meu Deus, meu coração dói. Meu coração dói. Ele sangra, cara. Ele sangra, você sabe por quê? Há 15 anos atrás, num tempo desse aqui, eu estaria num boteco bebendo, não estava nem aí. E você não era diferente, não. Não mente. Há 15 anos atrás, eu estava no forró, dançando forró, ó. Rosto a rosto com uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. É ou não é verdade? Há 15 anos atrás, eu chegava no boteco, batia a mão e falava assim: me dá mais um aí. Há 15 anos atrás, eu virava à noite dentro de um coliseu, de uma tribuna, dentro de uma casa de show, e não estava nem aí com nada. Agora, eu tenho que ficar socado dentro de casa, por causa do vírus. Eu não venho para a casa de Deus, com medo de quê? Pelo amor de Deus, igreja, vamos acordar. Para o frevo você ia, mas para adorar a Deus não. Ah, pastor, eu não me dobro. Que não dobra? Já se dobrou. Você tinha que ser corajoso e peitar agora esse vírus, igual você peitava quando você estava no mundo, servindo o demônio, Satanás, o capiroto. Querido, quantas e quantas vezes eu subi em palcos desse Brasil. Nós fomos lá para o Mato Grosso, 2000, carnaval de 2000, nós fomos para o Mato Grosso, tinha que passar por umas 6 vacinas. Febre amarela, malária, vai lembrando aí as doenças. Você sabe o que eu falei no posto policial? Eu falei: cara, deixa eu te falar um negócio. Você não vai me mandar nenhuma agulha, eu não quero saber de agulha não. Essas doenças aí não vai me pegar lá não. Mas se você for contaminado, eu falei: irmão, eu não vou tomar agulhada por causa dessas doenças não. Ponto. Mano, você acha que por causa de um ônibus não ia? Foi todo mundo.
E outra, ainda incentivei outros a não tomar a vacina. Querido, não estou incentivando você a não tomar a vacina. Estou dizendo que antes de eu me converter, eu enfrentei a morte. Agora que eu sou convertido, eu tenho medo da morte. Quantas vezes você enfrentou a morte antes de você se converter? Quantas vezes você fez um racha de carro? Quantas vezes os homens queriam dormir com 2 mulheres, as mulheres com 2 homens? E já tinha o HIV. Quantas vezes? Mas agora para vir para a casa do Senhor, adorar Ele, prestar um culto racional, mostrar para Deus: Senhor, haja o que houver, eu estou contigo e não abro, estamos juntos, cai para dentro. Não, agora eu tenho que ficar em casa. Então fique em casa, cara. Fique em casa. Fique em casa, mas pega o sangue de Jesus e passa nos ombrais da sua casa. Porque quando Deus enviou o anjo da morte, Ele não enviou o anjo da morte para dentro das igrejas, não. Ele enviou, foi para dentro da casa. Foi para dentro das casas, para pegar os primogênitos. Negocia com Deus. Querido Satanás, a palavra de Deus diz em Tiago, que o demônio teme ao Senhor. E estremece, ele não tem só medo, ele treme, ele faz, sabe, nós não tememos, nós não trememos, nós não temos vergonha, nós não temos peito, nós não temos nem filiação. É isso que nós somos. Ainda somos filhos bastardos. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje está se tornando filhos bastardos, quando poderiam ser filhos legítimos. Aqui eu quero encerrar a minha fala. Entenda que como Sadraque, Mesaque e Abednego, você não presta se defender, você não precisa se defender ou justificar-se diante do inimigo. Quem te justifica é Deus. Submeta-se à vontade de Deus sobre a sua vida. Deus, a quem prestamos culto, pode nos livrar das suas mãos. Covid-19. Mas se Ele não quiser, beleza, partiu, estou de volta para casa. Você é corajoso para falar isso ou não? Você tem coragem de peitar o vírus ou não? Você tem coragem de peitar o demônio ou não? Eu e minha esposa fomos convidados para expulsar um demônio de uma moça uma vez. A menina me ligou e falou: pastor, o senhor pode ir na casa da fulana expulsar o demônio? Lá tem 7 dias que ela está endemoniada. Eu falei: quantos dias? 7. Ela já pôs 2 pastores para correr. Eu falei: que é isso aí? Que demônio que é esse? Pôs 2 pastores para correr, 2 pastores saiu correndo pelo muro. Querido, deixa eu te contar. Parece brincadeira, mas não é não. Eu parei meu carro longe. A casa tinha aquele muro de meio tamanho. Quando eu e a minha esposa chegamos no muro, do lado de fora, na calçada, ela saiu correndo de dentro da casa. Nós não batemos campainha, não bateu palma, nem nada. Ela saiu correndo de dentro da casa assim, ó, mas correndo, parecendo o Ayrton Senna. Veio abrir o portãozinho, bateu de cara comigo assim, falou assim, ó: arreda-te daqui. Eu falei: arreda não. Arreda-te daqui. Eu falei: eu vou entrar e vou entrar em nome de Jesus. Querida, a bicha chegava a sapatear. E olha eu e a minha esposa entrando, ó. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos estava na frente. E se o demônio te peitar agora? Não, vou te dar uma notícia melhor. Ele está te peitando. Para onde você está indo? Para debaixo da cama, cara. Está fazendo igual filme de terror. Sai correndo para debaixo da cama. E o pior de tudo, o bicho papão está lá. Fique de pé. Vamos, eu quero orar por você. Conclusão. Nos últimos dias, a quem você tem prestado culto? Quanto tempo você tem investido na frente da sua televisão? Quanto tempo você tem investido na palavra de Deus em oração? Quem tem sido os seus deuses? Ou o seu Deus? É tempo de ficar de pé, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Estamos em guerra. E a nossa guerra não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, potestades das regiões celestiais. E não vai adiantar lutar por nossa força. A nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Feche seus olhos aí, querido, você que está nos assistindo, que vai nos assistir mais para frente.